Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 1/8 de 2025, mês 8, 1/8 de 2025, 1º de agosto de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe. Dê a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, esparrame, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, primeiro dia da semana da lua crescente, da lua nova do dia 24/7 em Leão. Então, lá no dia 24/7, começou o novo ciclo lunar. Tem lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Ali na lua nova, nesse novo ciclo lunar, começou a plantação, semear em Leão. Então, o lado interessante de Leão, autoconfiança, autoafirmação, autossegurança, criatividade, alegria, colorido, festa, sol, domingo. O contrário é verdadeiro. Então, lembrar que nós estamos num planeta onde a dualidade é muito forte. Cabe a cada ser humano perceber essa dualidade, um lado e o outro. Quando ela percebe, esse ser humano percebe essa dualidade, ele consegue despertar e desenvolver e viver o ser, o é. Aí ele não fica mais de um lado ou mais de outro, ele sai dessa condição do julgamento. Porque quando vai para um lado e vai para o outro, cai nessa condição do julgamento. Quando observa os dois lados, na sua igualdade, na sua dualidade, a pessoa consegue em si viver em si e perceber a vida, observar a vida sendo. Aí ela desperta nela o ser, o é, entende? Então, ali na lua nova, essas qualidades leoninas, quem buscou plantar essas qualidades leoninas, maravilha. Quem plantou o contrário, plantou, né? E agora, dando continuidade a essas sequências de lunações, de luas, hoje, às 9h42, horário de Brasília, começa a semana da lua crescente em Escorpião. Essa lua crescente em Escorpião, fazendo quadratura com o Sol em Leão, fazendo quadratura com Mercúrio retrógrado em Leão, Sol e Mercúrio em Leão estão em conjunção, e fazendo essa lua em Escorpião crescente, fazendo um trígono com Júpiter em Câncer. Então observe que aquela lunação de Leão, Leão é um signo de qualidade fixo, Escorpião também. Então quer dizer, muita firmeza, muita força, persiste naquilo ali, fortalece naquilo ali, às vezes empaca naquilo ali. Por exemplo, Touro. Touro é um signo que faz eixo com Escorpião, também tem essa qualidade, fixo. E aí, muitas vezes, é teimoso demais. Então, enrijece demais esse fixo, percebe? Escorpião também é. E essa sequência da lua crescente em Escorpião tem essa natureza de muita firmeza, muita força e de crescer essa força. Escorpião, transformação, regido por Plutão, transformação, transmutação, regeneração, sexo, morte. Esse é um lado bacana. Trairagem, inveja, ciúme, submundo, esgoto, podridão, ratos, lacraias, Escorpião não saudável. Então, se plantou
coisas boas lá na Lua Nova, em Leão, aquelas qualidades ali que eu falei, aqui vai crescer e vai transformar e transmutar e regenerar mais ainda. Aí lembrando dos meus entendimentos com relação à transformação e transmutação, que tem uma igualdade, mas também tem uma singularidade, tem o lado especial de si mesmo, que é transformação de fora para fora, de fora para dentro, transmutação de dentro para dentro, de dentro para fora. E aí acontece a regeneração. Percebe? De uma maneira muito profunda, muito intensa, muito forte, que é a energia do escorpião. Aí esse fixo fica mais forte ainda. Porque o fixo em leão ainda tem as labaredas, né? Mas está ali aquele fogo forte, firme, sol. O fixo aqui, ele é do interno, ele é do profundo. E quando age externamente, tem essa força, com essa intensidade também. Um dos assuntos de escorpião é o sexo. Então, olha o sexo, por exemplo. Se perceber, no externo são dois corpos, onde a força desse sexo, dessa história, do que está acontecendo, é do interno. Quem percebe isso, não fica só no externo da história, na hora da vivência sexual, vai perceber isso, essa força do interno muito grande. Tanto é que é tão forte, quem está ali realmente vivendo, não está ali só no externo, por exemplo, só pelo interesse de alguma coisa, porque tem gente que usa o sexo para conquistar tal coisa. Então essa pessoa está totalmente no externo, ela está só no corpo. Entende? Um profissional do sexo ou uma profissional do sexo, ela está mentindo, né, fingindo, traindo aquela pessoa, fingindo que está ali e tal, mas ela está totalmente no externo, ela está esperando o pagamento, a paga por aquele serviço. Mas quando as pessoas estão juntas, realmente, verdadeiramente, querendo a história, viver a história, tem o externo e tem o interno. Naquele momento ali do orgasmo, por exemplo, se prestarem atenção, existe uma morte, tanto é que tem um esquecimento de tudo. Por isso que dá todo aquele lado saudável também, né? Não só por isso, mas também nessa vivência sexual. Então, é uma morte de um momento, de repente. A própria morte, que é outro assunto do escorpião, o morrer, a morte, os assuntos da morte, também tem essa história do externo e do interno. Quem está vendo a morte de alguém que, para essa pessoa, não tem muito significado, ela vê ali, morreu, acabou. Mas quem está vivenciando a morte de alguém, o falecer de alguém, o desencarne de alguém, esse sentimental, emocional é do interno muito profundo e às vezes muito doído. E esse doído aí tem outros entendimentos. Assim como do externo também tem outros entendimentos, nos dois assuntos. Entende? Então, o escorpião tem essa natureza fixa, muito profunda, muito intensa, muito forte, internamente, externamente, nesses assuntos aí. Então, quem fez a boa, semeou bem, plantou bem ali na Lua Nova, agora vem com essa força toda e vai transformar essa força toda, transmutar, ainda regenerar essa força toda saudável lá de Leão, na autoconfiança, autoafirmação, autossegurança, alegria, criatividade, colorido, festa, diversão, domingo, sol. Tanto externamente como internamente. Então a pessoa pode transformar, transmutar e regenerar mais ainda, porque o mundo externo não adianta, o mundo externo é do mundo externo. Mas o mundo interno cabe a cada um buscar trabalhar em si e por si.
entende? O mundo externo, muitas vezes a gente olha para ele e não está legal. Mas quando eu dou conta de trabalhar esse legal em mim, eu continuo percebendo o não legal no externo, mas fica mais possível para a pessoa, porque o interno dela tá nessa força do legal. Então, nessa lua crescente, crescer aquela plantação ali vai ser muito interessante. Aquela plantação da lua nova no Leão. Então, agora cresce transformando, transmutando e regenerando. Quer dizer, pode transformar para melhor, transmutar para melhor e regenerar para melhor. Agora, essa lua está em quadratura com o Sol em Leão. O Sol que estava lá, está aqui hoje em Leão. Aí, ó, quem plantou lá, na lua nova em Leão, o lado não saudável de Leão, lembra que eu falo aqui? Leão, a rainha e o rei. Ou a rainha e o rei generosos, ou a rainha e o rei tiranos. Escorpião, para mim, enquanto Leão é o rei e a rainha, Escorpião, para mim, é a imperatriz e o imperador. E eles, nessa quadratura aqui, ó, estão em guerra. Quadratura é um aspecto de 90 graus de dificuldade, de desafio, que promove um confronto, um conflito de um entendimento que não está podendo ser entendido, aprendido, compreendido, mas que precisa ser, nem que seja na marra, vai ser muito difícil. Uma conversa muito difícil. E ali, Sol em Leão, o rei, Lua em Escorpião, o imperador. Sol em Leão, a rainha, Lua em Escorpião, a imperatriz. O ser da pessoa e o emocional da pessoa, que ali o Sol fala muito do ego também. E aí esse ego, nesse caso não saudável, ele fica egoísta e egocêntrico. E de novo, uma observação minha, o egoísta é aquele que quer para ele, para ele, para ele, para ela, para ela, para a pessoa. E o egocêntrico, além de ser isso, quer ser aplaudido. Ele quer estar no centro, ainda ser aplaudido por isso. Então, quer dizer, tem uma luta que lembra que eu coloco o mapa aqui de uma maneira que seja uma leitura coletiva que sirva para todos. O certo é olhar no mapa de cada um o que está acontecendo aqui. Então, Leão faz parte da quinta casa, com aqueles assuntos que eu já falei de Leão. E Escorpião da oitava casa, com os assuntos que eu já falei de Escorpião. A oitava casa também fala dos valores dos outros, além dos assuntos que eu falei aqui. Então está tendo um conflito aqui dos valores dos outros com os valores da pessoa, naqueles assuntos de Leão com aqueles assuntos de Escorpião. Então, de repente, o assunto sexo, sexualidade, junto com a vontade de divertir-se por esse caminho, porque o sexo ele também é lúdico, sobretudo quando está saudável, quando é saudável, ele é lúdico, ele promove uma alegria, ele promove uma brincadeira, ele promove a felicidade, é uma brincadeira legal. Ele está tendo um conflito, porque uma parte quer brincar e a outra parte quer dominar. Então, de repente, a outra parte vem querer dominar, não participando dessa brincadeira, não participando dessa alegria. Ela impede essa alegria de acontecer. Ou um ou outro. Entende? Tanto pode ser a lua lá em Escorpião, que está na casa do sexo, da morte, do dinheiro dos outros, dos valores dos outros, como o Sol, que está na casa da alegria, da diversão, do divertimento, do ser feliz. Então, eles ficam indo para o lado não saudável da história de cada um e entram em confrontos. E aí, nesse conflito, nesse confronto, ainda tem um mental em Leão. Quer dizer, mentalmente, está tendo um mental ali leonino, e que está retrógrado, e quando está retrógrado é um símbolo de
rever, reavaliar esse mental leonino, para, se não tiver legal, refazer. Se tiver legal, dá continuidade. E o mental em Leão é um mental criativo, colorido, que compõe, que escreve, que pode desenvolver textos, comunicações, falas escritas, muito criativas, muito felizes, muito saudáveis, ou o contrário. Então ali está em conjunção com o ser da pessoa, esse mental, e ainda nesse conflito com essa lua crescente em Escorpião. Então isso aí, se não prestar atenção, esse conflito cresce. E se a plantação lá na lua nova não foi para o lado saudável de Leão, cresce também. Se foi a rainha e o rei tiranos que dominou ali a plantação da semana da lua nova, que começou em Leão. Entende? Olhar para esse desafio, no que olha já é uma cura, mas não é porque olhou o desafio desaparece. É no que olhou, quer dizer, viu um problema, viu uma situação difícil e quer buscar uma solução, já é uma cura, né? E uma das curas está aqui nesse trígono com Júpiter em Câncer. A lua que rege Câncer está em Escorpião. Escorpião é o elemento água. Júpiter, que está em Câncer, que rege Sagitário e é corregente de Peixes, está em Câncer, e Câncer também outro signo de elemento água. Ali em Câncer, onde começam todos os sentimentos, as emoções. Eu me sinto. Em Escorpião, eu me sinto o outro profundamente. E Júpiter, que é o corregente de Peixes, está em Câncer. E em Peixes eu me sinto o outro profundamente, sinto tudo e todos, inclusive do visível e do invisível. Isso rapidamente falando. E aqui está em trígono. Trígono é um aspecto de 120 graus que colabora, que a pessoa já tem uma percepção e um entendimento maior desses assuntos da Lua em Escorpião com Júpiter em Câncer e que pode ajudar ali, a dar conta daquele desafio. Então, se a pessoa vai pelo caminho da Lua crescente em Escorpião, pelo lado saudável de transformar, transmutar, regenerar, entende? Não está no submundo, não está no esgoto, não está com inveja, com ciúme, com trairagem, com desonestidade, com manipulação, com luta de poder pelo poder, querendo controlar tudo e todos, quer dizer, está só no lado saudável de Escorpião, ali nesse trígono com Júpiter, isso expande, porque tudo que Júpiter toca, expande. Então isso expande. E ali, expande mais ainda esse emocional e esse sentimental, porque a Lua rege Câncer. E aí agora é uma conversa dos valores dos outros com os valores da família. Todas as lunações que aconteceram antes, desde o início, quando começa tudo isso em Áries, ela vai caminhando junto com as outras lunações. Por exemplo, antes dessa lunação de Leão, que começou no dia 24/7, teve a lunação de Câncer. Então, olha ela aqui, presente agora. Entende? Então, ela está valendo também ainda. Aquela lunação de Câncer antes da lunação de Leão. E aqui, esses princípios e esses valores, esses entendimentos da Lua crescente de Escorpião com Júpiter em Câncer, ali está tendo uma bem-aventurança na casa, no lar, na família, um otimismo, uma proteção, uma sorte, uma expansão e um exagero também com os assuntos de Câncer, com os assuntos do lar e da família, da casa, da mãe, das mulheres. Com a Lua, pode estar acontecendo algo muito bom nessa relação dos valores dos outros com os valores da família, esses outros, os outros da família, ou os outros de fora. E os assuntos da família, por exemplo,
resolver algum problema de algum assunto, ou buscar uma solução, ou até mesmo efetivar um entendimento de algum assunto com relação aos valores dos outros, dinheiro dos outros, valores dos outros, com casa, com imóveis, com residência, entende? No estrangeiro, porque Júpiter está contido, uma transformação, uma transmutação, é reforma. É Lua em Escorpião, entende? Então, vai transformar aquela residência de um jeito, vai virar de outro jeito. Então, é uma transformação, entende? Profunda. Ou uma transformação profunda no emocional, sentimental da pessoa, dos valores dos outros, com os valores delas, com os conhecimentos dela, com a sabedoria dela. Júpiter, de uma forma justa, a pessoa emocionalmente, sentimentalmente, busca uma transformação, transmutação, regeneração, expande isso aí, ainda busca conhecimentos e sabedoria, isso expande mais ainda, facilita mais ainda, parece dar até uma certa sorte para dar conta disso tudo, Júpiter, e ela é favorecida buscando esse caminho para se transformar, se transmutar, se regenerar emocionalmente, sentimentalmente. E aí ela dá conta daqueles desafios todos que foram colocados ali. Dá conta de uma maneira melhor, porque o interno dela agora está melhor. Entende? Então, assim, tem muito mais coisa aqui para ser dita, mas se você quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa para entender em que parte do seu mapa que essas informações estão caindo, essas configurações estão acontecendo, e tem outras configurações aqui para fazer parte de uma leitura maior. Aí procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência do planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições dá o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente via web, certo? Astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso, que é a astrologia. Essa lua crescente no mapa do Brasil, quando você me vê olhando assim, porque eu estou com o mapa do Brasil aqui em cima, aqui na parede, atrás desse equipamento, e aí eu fico olhando. Ela vai acontecer ali na 9ª casa do mapa do Brasil, que fala das relações com os estrangeiros. E dentro dessa 9ª casa, a 9ª casa está em Libra, então pede diplomacia, pede equilíbrio, pede harmonia. E dentro dessa 9ª casa tem Marte em Escorpião, no mapa do Brasil. E que faz uma oposição com Saturno retrógrado na 3ª casa em Touro. Eu uso o mapa do Brasil com ascendente em Aquário. Essa lua ali, crescente em Escorpião, mostra um crescimento desses assuntos que estão acontecendo entre o mundo estrangeiro e o Brasil e o mundo estrangeiro, que está pedindo muita paciência, muita prudência, muita responsabilidade, muito respeito de ambas as partes, para que a diplomacia realmente aconteça. Se for pelo lado saudável, a diplomacia vai acontecer e ainda o Brasil pode ganhar dinheiro com isso tudo que está acontecendo, pode crescer internacionalmente sobre todos os assuntos, todos os temas, internacionalmente falando, pode se promover a imagem dele, sobretudo como alguém que observa o coletivo, não só materialmente, mas consciencialmente também, como eu sempre falo aqui. E se a Câmara e o Senado participar pelo lado saudável dessa história, fica tudo muito bom para o Brasil. Agora, o contrário pode acontecer, acirrar essas disputas
e o Congresso, Câmara e Senado querer azedar essa história. Então, quer dizer, como é que olha isso aí? Tem pessoas, são pessoas que estão nessas conversas do Brasil com o mundo estrangeiro, do mundo estrangeiro com o Brasil, e também na Câmara e no Senado. São pessoas. Então, percebe? Qual a qualidade dessas pessoas? Se essas pessoas estão em qualidades saudáveis, que pensam no bem comum, que entende o bem comum, que tem um sentimento do bem comum, vai buscar esse caminho do saudável. Aquelas egoístas que são capachos dos outros, que atendem aos interesses dos outros, que recebem pagamento para isso, e aí elas estão satisfeitas com a paga que elas recebem, vão ir para o lado que vai azedar as histórias. Os dois caminhos ficam muito postos aqui, entende? Agora, dentro da lunação de Leão, que aconteceu na Lua Nova, o Brasil tem mostrado uma postura de autoafirmação, autoconfiança e autossegurança. Então está falando, olha, esse reino é nosso e o seu mundo é o seu mundo. Você cuida do seu mundo, nós cuidamos do nosso. Nós vamos cuidar sem prejudicar vocês, mas não vamos deixar vocês nos prejudicarem. Então é uma autoafirmação, autoconfiança, autossegurança, com criatividade, alegria e leveza, se levar para o outro lado, leonina, que é muito bom, porque aconteceu no início de Leão, na sexta casa do mapa do Brasil, que é o dia a dia, fala das pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, do trabalho de uma maneira geral, faz eixo com a 12ª casa, quando aconteceu a Lua Nova, que é a casa dos inimigos ocultos, mas esses inimigos ocultos estão sendo revelados, eles estão aparecendo, estão pipocando, né? Não estão ficando tão ocultos. Mas tem muita gente que não apareceu ainda, sobretudo para a sociedade e para as próprias pessoas que querem o bem comum, mas vão aparecer. Cada dia vai ficar mais expostos esses podres e esses podres poderes que existem no Brasil e no planeta. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.